Meu irmão e minha irmã, queridos e queridas, boa noite, que a graça e a paz de Jesus seja abundante na sua vida e que em meio a esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social, Deus esteja lhe guardando, lhe dando ânimo e alegria para enfrentar esses dias tão difíceis, esses dias que têm causado impacto em todos nós. Queremos, assim, mais uma vez dizer para aquelas pessoas que têm de alguma maneira sofrido de forma direta esse mal e essa enfermidade, seja sofrendo com as dores, com a enfermidade em si, ou pessoas que perderam algum ente querido, aqui nós expressamos o nosso sentimento e dizemos para vocês que, apesar do nosso Senhor estar no controle de todas as coisas, nós de fato sentimos muito tudo isso e rogamos ao Senhor que console os nossos corações e que nos faça passar por esse vale, confiando nele, confiando no seu poder e na sua graça. Que Deus assim nos ajude a enfrentarmos as lutas do dia a dia. Muito bem. Nós estamos nessa série de mensagens, temos refletido sobre a importância da unidade do corpo de Cristo em meio à diversidade que é a igreja do Senhor, compreendendo que a igreja do nosso Deus, ela tem essa natureza multiforme, essa natureza que vai para além de reunir simplesmente pessoas por reunir, mas que de fato gera no coração de cada um de nós um sentimento e um desejo de estarmos próximos, de cuidarmos uns dos outros, a despeito das nossas distinções e das nossas diferenças que são reais, e nós temos certeza absoluta que temos aprendido muito, temos sido desafiados, temos sido instruídos pela palavra de Deus a entendermos a dimensão do Evangelho, que é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Então, quero lhe convidar a continuarmos nesse mesmo sentimento, continuarmos nessa mesma perspectiva, entendendo a dimensão do Evangelho de Jesus e como esse Evangelho, ele nos alcança. E hoje nós falamos na primeira mensagem sobre o racismo, como um ato pecaminoso que muitas vezes está escondido no meio das nossas congregações, das nossas igrejas e comunidades cristãs. Semana passada nós aprendemos um pouco sobre a importância de que na igreja do Senhor não pode haver parcialidade. Nós não podemos, por causa daquilo que nos difere, seja por causa da questão econômica, seja ou pela cor, ou seja pelo que for, nada disso faz parte do corpo de Cristo. A igreja do Senhor, ela não consegue de fato apresentar-se como corpo de Cristo se dentro dos seus membros, ou entre os seus membros, as pessoas elas fazem distinção umas das outras por causa de coisas dessa natureza. Então hoje eu quero aprofundar um pouco mais essa perspectiva, e aí eu quero que você entenda que o que nós estamos tentando trazer para as nossas conversas e para esse tempo de reflexão não é simplesmente uma visão, como é que eu poderia assim dizer para vocês, apenas uma visão humanista da coisa, uma visão secularizada dessa experiência. O que nós queremos é que você compreenda à luz da palavra de Deus, das Escrituras, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de temas como esse, qual é a direção que a palavra de Deus nos dá. Então, ao invés de ficarmos com debates secularizados, que não reflete esse pensamento a partir de uma perspectiva bíblica, nós queremos trazer esse assunto para aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que ela nos ensina. E eu creio que existe um texto bíblico que ele é muito importante, é paradigmático na hora de compreendermos
a natureza do corpo de Cristo. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje à noite é: em Cristo está nossa verdadeira humanidade. Em Cristo se encontra, é em Cristo que nós encontramos a verdadeira natureza da igreja do Senhor, do povo de Deus. E eu quero então lhe convidar a partir dessa temática, refletirmos esse aprofundamento nessa reflexão, onde nós tratamos sobre essa diversidade do corpo de Cristo, entendendo que a unidade ela é importante, mas a unidade se dá em meio à diversidade, porque nós não estamos pregando aqui uma uniformidade da igreja, nós estamos falando de unidade, e isso é muito importante. Então, meus amados, não tem sido e não é uma tarefa fácil tocar em certos assuntos. Alguns deles incomodam, eles incomodam a mim, eles incomodam outras pessoas, mas é necessário mexer na ferida para que possamos retirar, sabe, aquela secreção que muitas vezes vai ficando ali por dentro e nós vamos ignorando tudo isso. É importante tirar a podridão que está às vezes escondida, que está deteriorando, né, o tecido, a saúde do corpo, está acabando com o corpo, e nós precisamos mexer nisso, mexer nessa ferida, né, sarar essa ferida, para que assim possamos livremente conversar, sem inimizade, sem nada que nos atrapalhe, sem nada que nos coloque um contra o outro. Então eu quero a partir daí fazer essa reflexão com vocês. O problema de falar sobre unidade na diversidade é que corremos sempre o risco de falar em demasiado de um assunto ou mesmo deixar de fora um outro tema. No entanto, eu imagino que, como podemos ver, né, a natureza ou na natureza da igreja, por si só, essa natureza ela exclui qualquer tipo de discriminação, e enfatizo que o pecado está em discriminar a partir daquilo que é constituinte da natureza do indivíduo. Então nós precisamos delimitar exatamente qual é o ponto que nós estamos partindo, de onde nós estamos partindo, para não confundirmos as coisas. Hoje à noite, eu gostaria de avançar nas bases daquilo que forma o corpo de Cristo. O que é essa unidade, esse único corpo? O que constitui e quais são os resultados quando nós falamos do corpo de Cristo quanto uma unidade? Fazer parte do corpo de Cristo nos garante muito mais segurança de identidade que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então eu quero lhe convidar a fazermos essa reflexão a partir de um texto bíblico que se encontra lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, é um texto belíssimo, mas é um texto que você precisa ler com muita calma, muito devagar, fazendo uma boa reflexão, talvez escolhendo uma versão da Bíblia que lhe conecte melhor com o sentido do texto, para que você não fique talvez envolto a muitas palavras complicadas. Então eu vou estar fazendo a leitura como tem sido de costume. A minha versão é a NVI, a Nova Versão Internacional, e isso vai ajudar você a compreender um pouco. Depois você pode fazer a comparação com outras versões, mas eu queria lhe convidar a fazer então a leitura do texto de Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Ele diz o seguinte: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se acham circuncisão feita no corpo
por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo em si mesmos dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Verso 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Falar da identidade de quem somos, possa ser que seja necessário voltarmos ao passado, olharmos para trás um pouco e enxergarmos quem éramos. Então, são 3 parágrafos aqui nessa segunda parte, do verso 11 ao verso 22, e parece que o apóstolo Paulo, ele segue uma lógica, ele segue um sentido, olhando para o passado, vendo o que Deus fez e o que isso gera em nós. Então, eu quero começar fazendo esse retorno, olhando para trás, é o que eu chamo de um toque no passado. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Não está ligado à comunidade de Israel, e as promessas da aliança nos colocava em uma condição de tragédia. Toda vez que olhamos para o passado, olhamos para as Escrituras, para a palavra de Deus, olhamos para o Antigo Testamento e percebemos o desenvolvimento, a relação de Deus com Israel, seu povo, a maneira como Deus chama Abraão, a maneira como Deus estabelece uma aliança com Abraão, a maneira como Deus aponta para o futuro, em Abraão sendo uma bênção para todas as nações, ser tu uma bênção. Quando nós olhamos para o passado,
olhamos para tudo que vivenciamos, e enquanto pessoas não judias, enquanto pessoas que não são da nação de Israel, nos vendo como gentios, como estrangeiros, e não fazendo parte da aliança que Deus fazia, que Deus fez com o seu povo, entendendo a nossa condição no passado, de rebeldes, de desobedientes, de alienados da verdade do Evangelho, nós constatamos que não estar ligados a Israel naquela época, naquele tempo, era estar em uma situação de tragédia. Esse é um primeiro aspecto. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos faz lembrar do passado. Este era um tempo em que as nossas concepções da vida estavam afetadas pela queda. É por isso que antes de conhecermos Jesus e sermos introduzidos no corpo de Cristo, antes de sermos aproximados do Senhor por meio do Evangelho anunciado na pessoa de Jesus de Nazaré, a nossa concepção e a maneira como enxergávamos a vida, a realidade, os problemas, as crises, a maneira como nós enxergávamos a vida em si, de alguma maneira estava tudo muito turvo. Nós não conseguíamos ver claramente, nós não conseguíamos perceber de maneira nítida o que estava acontecendo. Portanto, a injustiça, ela poderia ser resolvida, o problema da injustiça social, o problema da falta de honestidade, o problema da corrupção, e sejam qualquer outros problemas, a rebeldia, a violência, tudo isso nós acreditávamos que seria resolvido a partir do momento em que a humanidade conseguisse adquirir, por meio de si mesmo, de uma autoconsciência, uma percepção da maldade, então ela meio que se converteria em seres humanos melhores e pessoas melhores. O fato é que isso não acontece. O fato é que mesmo buscando o melhor para a humanidade, mesmo buscando a melhor maneira de resolver os problemas e as crises sociais, se essa iniciativa não parte de uma mudança de mentalidade a partir do conhecimento daquele que é o Criador, daquele que convoca e que reúne a sua comunidade em torno de si, se nós não conseguimos compreender que a mudança ela parte desse reconhecimento de Jesus e do próprio Deus como Criador da humanidade, como aquele que criou todas as coisas, quanto mais nos distanciamos dessa perspectiva, mais difícil fica resolver o problema da natureza humana. Portanto, fazer esse exercício de tocar no passado é fazer o exercício de reconhecer que sem Deus, todas as nossas construções, todos os nossos projetos, todas as nossas revoltas, elas não conseguem encontrar, na verdade, uma solução, ela não consegue apontar uma solução real, porque sem essa compreensão do Evangelho, nós não conseguimos compreender os problemas que existem neste mundo. Mas, mediante o sangue de Jesus, nós fomos trazidos para perto. Então, tocamos no passado, lembrando quem éramos, associando as nossas reflexões a respeito de problemas, por exemplo, quando nós falamos sobre racismo, sem que nós entendamos esse ponto de partida, a partir de um reconhecimento de que viemos de um mesmo Criador, a única forma de redimirmos
problemas do passado, os erros do passado, ou é criando revoluções, ou é agindo de maneira violenta, ou é gritando, ou é fazendo motim, porque é a única forma fora da pessoa, do sangue de Jesus, que, como nós vamos ver mais na frente, nos une novamente a Deus, nos reconcilia uns com os outros e nos reconcilia com Deus. Fora disso, a única coisa que sobra são os nossos guetos, as nossas tribos. Então, o ponto de partida sempre é entendermos que nós saímos, nós somos criados do mesmo Deus, feitos à imagem e semelhança do nosso Deus Criador. Esse é um princípio do qual nós não podemos abrir mão. Por isso que tocar no passado é tocar na nossa natureza caída, mas é ao mesmo tempo lembrarmos que a reconciliação, ela se dá a partir do momento em que o sangue de Jesus é vertido na cruz do Calvário. Portanto, o Evangelho, ele nos alcança e nos reconstitui, nos redime, a partir do momento em que reconhecemos essa nossa necessidade de Jesus e do seu sangue sendo derramado nas nossas vidas. Mas um segundo aspecto, e aí nós avançamos para o segundo parágrafo desses versículos que vão do 11 ao 22, e a segunda percepção que nós temos é que a nossa natureza, ela muda pela ação de Cristo. Eu vou ler novamente esses textos, e eu destaquei aqui como está a ação do verbo. E veja só, do verso 14 ao verso 18, ele diz o seguinte: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez, quem fez? Ele fez. E destruiu, quem destruiu? Ele destruiu a barreira, o muro da inimizade. Verso 15, anulando, quem anulou? Ele anulou, Senhor Jesus. Em seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar. Quem criou? O Senhor Jesus criou em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo, quem fez? O Senhor Jesus, a paz, e reconciliar com Deus os dois. Reconciliar, quem reconcilia? O Senhor. Os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu. Quem destruiu? Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou. Quem anunciou? O Senhor. Paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Você sabe o que é mais impressionante nessa perícope, nesse parágrafo? É que a ação é toda do Senhor Jesus. O retorno à consciência e à percepção da realidade, a partir do entendimento da queda, ela só é possível quando nós também reconhecemos que toda a ação que abre a nossa mente parte do Senhor. É só você lembrar o que vem anteriormente no capítulo 2. A partir do verso 1, texto conhecido: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele diz anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo
as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí ele diz: pela graça vocês são salvos. É uma ação de Deus, sempre será uma ação de Deus, sempre é o Senhor quem trabalha para restaurar todas as coisas. E esse texto, ele é muito importante, porque ele deixa muito claro, no primeiro momento, ele diz quem éramos e qual era a nossa condição, como estávamos perdidos, distantes do Senhor, não tínhamos vínculo nenhum com as promessas de Deus, estávamos distantes daquilo que Deus tinha prometido para o seu povo, sendo que no verso 13 ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Ora, pelo sangue de Jesus fomos aproximados novamente do Senhor, novamente fomos aproximados das promessas de Deus, de uma nova humanidade, de uma nova realidade, de uma nova percepção, de um novo entendimento da vida. Agora, a partir do verso 14, é toda a ação do Senhor Jesus em prol de construir essa nova humanidade, em prol de apresentar essa nova humanidade. Por isso que ele fez, por isso que ele destruiu, por isso que ele anulou, por isso que ele criou, por isso que ele fez novamente, por isso que ele reconcilia, por isso que ele destrói, por isso que ele anuncia. Tudo está no Senhor. Quando a igreja, ela compreende a natureza do seu chamado, quando ela entende por que ela está aqui, quando ela entende, compreende a dimensão da unidade que envolve todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, não há espaço para tratarmos os outros segundo a cor, segundo o sexo, segundo a sua condição social. Não tem espaço para isso, porque todos somos um em Cristo Jesus. Em Cristo toda natureza de inimizade foi destruída. Tudo aquilo que nos separava, tudo aquilo que nos deixava distante, aquele sentimento de que eu não quero você andando comigo porque você é diferente de mim. Todo esse sentimento de inimizade, de olhar para o outro como inimigo, ele é quebrado. E é claro que o Senhor está falando da relação, essa relação dos gentios, dos estrangeiros com Israel, de que agora não é propriedade apenas de Israel, o Evangelho vem para que seja de todos, porque Cristo em seu corpo traz para si o projeto de unir todas as coisas, de restaurar todas as coisas. O objetivo, portanto, é de que em Cristo Jesus todas as coisas sejam novamente recriadas, unidas. Nem judeu, nem estrangeiros estão mais sujeitos às ordenanças da lei. O judeu olhava para o gentio e dizia: você não pode se relacionar com Deus porque você precisa cumprir a lei. E se você não faz parte, se você não é filho de Abraão, você é estrangeiro, você não tem acesso. Você precisa cumprir a lei, você precisa andar segundo os preceitos da lei. Mas é interessante porque quando lemos esses versículos, encontramos a ação de Jesus, dizendo que Ele fez, que Ele destruiu a barreira e a inimizade, derrubou o muro,
que ele anulou no seu corpo os mandamentos da lei, que ele criou em si mesmo dos dois um novo homem, que ele fez a paz, que ele reconciliou com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Quando você começa a ler isso, você vai entendendo isso, vai ficando muito claro, muito nítido, isso vai ficando muito bonito de se ver, porque vai deixando claro que o evangelho de Jesus, o projeto de Jesus, era sempre de ter um único povo, uma única gente, de todos os povos, de todas as nações, de todos os lugares. E se você faz distinção de raças, de todas as raças, Cristo cumpriu a lei, com isso todos estão iguais perante Ele. O judeu não pode mais se gabar dizendo, nós temos a lei. Os gentios não precisam ficar desesperados em cumprir determinadas regras para poder encontrar em Cristo essa paz e essa alegria e essa satisfação, porque Jesus já cumpriu tudo. Isto é graça, e extraordinariamente nos faz lembrar que diante de Deus somos todos iguais. Se é Cristo que cumpre, se é Cristo que cumpre a lei, se é Cristo que morre no nosso lugar, não há espaço para ficarmos nos comparando uns com os outros. O resultado é que dos dois foi criado um único homem, um único povo. E o fruto dessa unidade é a paz, é o Shalom, o povo de Deus, unido em paz, proclamando o Evangelho, as verdades, a justiça, a equidade, o justo relacionamento, a justa distribuição. Quando o Evangelho chega, ele faz com que nós olhemos para o outro, para o diferente, e possamos juntos dizer, apesar das nossas distinções, nós temos um projeto em comum, o Evangelho de Jesus. Eu imagino que essa mentalidade mesquinha, que faz com que as pessoas façam distinção umas das outras, é por um defeito e por um equívoco, por um erro hermenêutico de interpretação que nós fazemos do que seja a igreja e da razão da igreja existir. É porque durante muito tempo nós tomamos a ideia de que a igreja, ela é como se fosse aquele grupo de pessoas que Deus escolheu para presentear com o céu. É muito raro você ver as pessoas dizendo assim, a razão pela qual eu sirvo a Jesus é porque pela graça e misericórdia dele, ele me convidou, me restaurou, me regenerou, para que eu pudesse fazer parte do projeto dele, que é anunciar ao mundo as verdades do reino vindouro. As pessoas não pensam nisso. É por isso que a gente faz distinção entre o outro, porque a gente fica dizendo, Deus é melhor para mim, Deus é melhor para ele, Deus é melhor para aquele, porque tratamos Deus como uma mercadoria que faz bem para a gente. Quando, na verdade, Deus nos chama para sermos instrumentos nas mãos dele, para sermos bênção para a vida das pessoas. Muda a perspectiva. Mas enquanto ficamos tratando Deus como uma propriedade particular da nossa religiosidade íntima, a única coisa que conseguimos fazer é olhar para os outros com diferença,
É por isso que nós somos chamados para a comunidade. A igreja é o único lugar em que reúne todo esse povo. Deixa eu lhe dizer, nenhuma militância nesse mundo, de qualquer natureza que seja, tem o poder que a igreja tem. Tem a força que a igreja tem. Mas é a força de ser parecida com Jesus. Não é a força e o poder de se projetar. Não é a força e o poder de mudar leis, mas é a força e o poder de ser testemunhas. Quando você lê Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus diz, e ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis aqueles que vão anunciar e falar e testemunhar daquilo que eu fiz, lembre-se que acompanhado a isso, vem o perigo de talvez morrer. Então o poder que é dado à igreja não é o poder de se projetar nas esferas de poder, mesmo que nós possamos ter pessoas nesses lugares que de fato possam influenciar de maneira correta e positiva, segundo os padrões do Evangelho de Jesus, segundo a maneira como o Evangelho é anunciado, e é falado e é explicado nas Escrituras, mas isso não quer dizer que este é um lugar para nós criarmos uma cultura evangélica. O reino de Deus ainda está por vir. O reino de Deus não é o reino do mundo, apesar de que no reino dos homens nós podemos apontar aspectos do reino de Deus. Portanto, a igreja, ela traz como fruto dessa unidade, dessa ação de Jesus, traz os frutos do shalom, da paz. A reconciliação por intermédio da morte de Cristo não só produziu unidade e paz entre os povos, mas entre os povos e Deus, agora é a inimizade dos homens contra Deus que é destruída. E isso é fantástico. Claro que a gente pode recolocar isso dizendo que uma vez que Deus destrói a inimizade dos homens com Ele também destrói a inimizade dos homens com os próprios homens. É claro que nós podemos dizer que uma vez que aproximados de Deus pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, nós somos reconciliados com Deus. É claro que essa reconciliação com Deus, ela implica na nossa reconciliação com os homens. Cristo é o mensageiro da paz. Ele mesmo é o Evangelho, anunciando tanto aos de perto como aos de longe. O Evangelho não é uma proposição, não é uma frase de efeito. O Evangelho é Jesus. Aquilo que Ele fez, como Ele fez, aonde Ele fez, e como Ele nos convida a fazer parte desse mesmo projeto. A terceira parte, e assim nós caminhamos para a conclusão desse tempo de reflexão, é que os frutos da reconciliação, eles são percebidos. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Portanto, na identidade de cidadãos dos santos, nós somos membros da família de Deus. Olha que coisa impressionante. Veja, quem éramos, o que Jesus fez por nós. Então, quem éramos está do verso 11 ao verso 13, do verso 14 ao verso 18, o que o Senhor fez por nós.
a ação dele em nosso favor, mas veja quais são os resultados da ação do Senhor na nossa vida. É por isso que é todo mundo junto, é por isso que a unidade, nessa identidade de cidadãos dos santos, nós nos tornamos membros da família de Deus, em sólidos fundamentos, onde nós nos tornamos família, onde nós nos tornamos membros da família de Deus, baseados em um fundamento sólido, os apóstolos e os profetas. Portanto, nós temos o Evangelho, o Novo Testamento, como nós temos o Antigo Testamento e as promessas. Portanto, judeu, fica tranquilo, em Cristo está sendo cumprido, porque os profetas, a lei, ela confirma tudo aquilo que Jesus fez, ensinou e tudo aquilo que ele é. Vocês gentios, o evangelho, os apóstolos, a proclamação dos apóstolos. Mas existe um diferencial. E o diferencial é ter Cristo como a pedra de sustentação. É a pedra angular. Nas construções antigas era como se fosse a pedra que dá o equilíbrio, que não permite que o prédio caia, que o prédio afunde. Portanto, quais são as bases? Os profetas, os apóstolos, mas Jesus é a pedra principal. E veja, ele é a pedra de sustentação. Em Cristo, todos estamos sendo ajustados e estamos crescendo para tornarmos-nos santuário santo do Senhor. E aqui eu penso que Paulo, como está falando aos de Éfeso, aos gentios, alguns judeus provavelmente, e aí ele está querendo dizer para os gentios: olha, fiquem despreocupados, fiquem tranquilos, vocês fazem parte do mesmo povo de Deus, como os judeus fazem. E talvez o apóstolo Paulo esteja aqui fazendo uma referência aos templos pagãos, aos santuários pagãos. Talvez para o judeu ele esteja dizendo: vocês colocam a esperança de vocês todas no templo, né, na construção do templo. O que ele está dizendo é que, uma vez que nosso fundamento está nos apóstolos, nos profetas, Jesus como a base estrutural de tudo isso, nele e em Jesus, nós estamos sendo ajustados e estamos crescendo para que assim venhamos a nos tornar santuário do Senhor. O lugar da adoração. Veja que não é um prédio, não é um local físico. O santuário pagão era um lugar físico, o templo dos judeus era um lugar físico, mas aqui é diferente. Aqui é o povo crescendo, ajustado, todos, estrangeiros, judeus, pretos, brancos, amarelos, pardos, homens, mulheres, todos que reconheceram a soberania e o governo de Jesus juntos, como um paradigma para o mundo, anunciando, mostrando para o mundo o santuário de Deus, o lugar de adoração. Por fim, estamos sendo edificados juntos, como casa de habitação de Deus no Espírito. Eu não sei se isso salta aos seus olhos, mas isso salta aos meus olhos como uma resposta muito clara. Qualquer coisa que esteja fora dessa perspectiva não é evangelho. É por isso que nós precisamos sim baixar a cerviz. Nós, os evangélicos, que ao longo da história não entendíamos as verdades do evangelho e ficávamos usando a palavra de Deus para oprimirmos pessoas. Não se esqueça, uma boa leitura da Bíblia muda as perspectivas. Uma leitura humilde, uma leitura se colocando humildemente na presença do Senhor, não vindo com simples pressupostos, com ideias predeterminadas, mas sendo honesto com o texto. O que você descobre é que não há
espaço nas Escrituras, na palavra de Deus e para o Evangelho, não existe espaço para distinção entre as pessoas. Eu quero concluir, portanto, avaliando com você o seguinte: que mensagem extraordinária a palavra de Deus tem para nós. Que palavra extraordinária. Que coisa impressionante é vermos a maneira como Deus, Ele trata as suas promessas, que se desvelam e que se mostram muito claramente a cada um de nós. Eu confesso que ainda eu não entendo como seja possível alguém que se diz ser cristão e agir como se ainda não conhecesse o Evangelho da graça. Só tem uma resposta: essa pessoa ela nunca conheceu a Jesus. Tratar as pessoas com parcialidade, não defender a causa dos mais necessitados, agir com racismo, agir destratando mal a mulher, agir tratando mal o outro que é de um outro país, são sinais de alguém que ainda não conheceu a nova natureza em Cristo. Isso serve também para aqueles, e aí eu quero deixar esse parêntese aqui muito bem especificado. Isto serve também para aqueles que, defendendo causas sociais importantes, acabam buscando silenciar o outro que pensa diferente. Nessa caminhada, meu irmão, nós precisamos entender que ou nós estamos do mesmo lado que o Evangelho de Jesus, ou simplesmente nós estamos fazendo qualquer outra coisa que não seja o Evangelho. Todos nós que reconhecemos Jesus, que sabemos quem é Jesus, que fomos aproximados de Jesus, que fomos trazidos aos pés do Senhor, somos convidados a fazer parte desta grande família, dessa família que traz uma nova percepção da realidade e da existência e da razão pela qual nós estamos aqui. Eu quero lhe convidar a orarmos nesse instante e a intercedermos juntos uns pelos outros, pedindo a Deus que nos ajude a cada dia a nos alegrarmos mais e mais com as verdades de que fazemos parte do corpo do Senhor. No passado estávamos perdidos e distantes, não tínhamos natureza, a nossa natureza era perdida. O Senhor nos encontrou e o Senhor nos reconciliou, o Senhor destruiu os muros de separação. Mas em seguida, nós somos apresentados a esse Jesus que vai nos fazendo seus familiares, membros da sua família, e edificando cada um de nós em cima de si mesmo. Portanto, eu quero convidar você a orarmos juntos. Pai bendito, nós concluímos esse tempo pedindo ao Senhor que nos ajude a sempre fazermos da maneira certa aquilo que o Senhor nos convida a fazermos, que é falar a verdade da Tua palavra. É correto abrirmos a Bíblia e sermos, ó Deus, contagiados pela verdade da palavra e entendermos quem de fato éramos, como fomos alcançados pela ação do Senhor e no que estamos sendo transformados, em que estamos sendo transformados. Obrigado porque podemos fazer parte do mesmo corpo, um corpo que não faz mais distinção, de gente que não olha para o outro com indiferença. Senhor Jesus, nos ajuda a estarmos sempre no centro da Tua vontade, e muito obrigado por poder
por nos permitir fazer parte da tua família e do teu corpo. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, que lhe dê uma semana debaixo da sua graça. Mas separa aí 5 minutinhos, 10 minutinhos, para a gente bater um papo rapidinho lá na nossa conferência. Então, que Deus abençoe sua vida grandemente. Nos encontramos no final de semana que vem.